de um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória! Seja o nome do nosso Senhor Salvador Jesus. Glória a Deus. O livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2, nos fala sobre a descida do Espírito Santo sobre aqueles discípulos e sobre todos aqueles que estavam reunidos em um lugar, em Jerusalém. Bem sabemos que no Antigo Testamento, na época da lei, Deus ele usava os seus filhos esporadicamente ou temporariamente, e o Espírito Santo de Deus ele não estava sobre todos, ele estava sobre aqueles ao qual Deus tinha escolhido para levar uma palavra. Usava-se em um profeta, usava-se em um sacerdote, usava-se às vezes para profetizar em um rei, mas o Espírito Santo de Deus ele não estava ainda revelado para todos ou estava sendo usado por todos os seres humanos. Mas quando Jesus ele morre por nós na cruz de Calvário, ele ressuscita ao terceiro dia. A palavra de Deus nos fala que ele ainda passa ali mais ou menos uns 40 dias sobre a face da terra. E quando Jesus é assunto aos céus, ele fala para os seus discípulos que não vos deixariam órfãos, que rogaria ao Pai pelo Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. E Jesus agora vai dar uma ordem aos seus discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto vos seja revestido de poder. Ficar em Jerusalém reunido até que do alto vos seja revestido de poder. Eu vejo muitos falando na internet, ou muitos irmãos falando também, que não é preciso mais congregar, que você não precisa estar em uma igreja, você não precisa estar em um culto para adorar a Deus. Quando Jesus Cristo ele se encontra com aquela samaritana, ele fala a ela: haverá um dia, e já é a época, e já é a hora, aonde aqueles que vão agradar a Deus são aqueles que vão adorar em espírito e em verdade. Não é só no monte, não é só em Jerusalém, mas aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. Só que Cristo, ele dá uma ordem a seu discípulo: ficai reunidos em Jerusalém até que do alto vos seja revestido de poder. Em casa, no nosso quarto, no nosso aposento, nós fechamos a porta, oramos a Deus em espírito, e a palavra de Deus nos fala que em oculto nós oramos, mas Deus ele vai nos abençoar para que todos possam ver que o Espírito Santo de Deus se manifesta em nossas vidas em uma forma sobrenatural. Mas quando eu vou buscar Atos dos Apóstolos, quando eu vou estudar um pouco sobre a igreja primitiva, vai nos falar que eles estavam sempre se reunindo ou na casa de um irmão, ou eles estavam sempre se reunindo na casa de alguém para louvar, para salmodiar, para que a presença de Deus possa estar naquele lugar. É necessário congregarmos, é necessário nos reunirmos para que Deus ele possa se manifestar na minha e na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Porque quando nós estamos reunidos, é aí que nós nos constituímos uma igreja. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. A nossa casa ela tem que estar limpa, mas é necessário que nós viemos nos reunir para que a igreja ela possa crescer e eu possa passar para a próxima geração, que é necessário cultuarmos, que é necessário estarmos reunidos para que o Espírito Santo de Deus possa se manifestar
manifestar, e haja línguas estranhas, e haja manifestação do Espírito Santo de Deus, e haja cura, e haja pessoas sendo transformadas pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. A igreja primitiva, ela cresceu sendo perseguida, ela cresceu sendo atacada, muitos foram mortos, foram jogados na cova de leões, foram jogados nas arenas para ser mortos, muitos foram queimados, mas a igreja não parou de se reunir, não parou de se encontrar, porque quando eles estavam reunidos, era que um consolava o outro, era que um contava o testemunho ao outro, que Deus libertou, que Deus transformou, que Deus curou. E nós estamos aqui hoje, no século 21, reunidos, para que do alto também nós possamos ser revestidos de poder. De poder do Espírito Santo de Deus. De poder da sabedoria de Deus que vem do alto. Para que nós possamos ser reforçados com armaduras espirituais. Para que nós possamos nos fortalecer na oração. Para que possamos nos fortalecer para curar. Porque quando Deus nos chamou, quando Jesus Cristo nos chamou, Ele nos deu uma ordem: pregar o Evangelho a toda criatura. E quando o mundo todo, o Evangelho ele for pregado a todas as nações, aí Jesus Cristo ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas quando Ele chamou os seus discípulos e Ele deu ordem a 70, olha, vai 12 e 2. Vocês vão agora às aldeias, vocês vão, em meu nome, vocês vão expulsar demônios, em meu nome, vocês vão curar, em meu nome, os demônios vão se sujeitar, e vocês vão curar muitas enfermidades. E assim foi 70 dos discípulos. Eles percorreram as cidades circunvizinhas, e no tempo determinado eles voltam e ele conta: mestre, nós estamos alegres porque nós curamos, nós estamos alegres porque o Espírito se sujeitou ao poder do teu nome. Deus Cristo ele fala: não vos alegre com isso, porque o dom de Deus ele é dado, porque uma vez que Deus ele prometeu a revestir-vos todos nós com o Espírito Santo, a palavra de Deus não vai voltar atrás. Mas nós precisamos entender que o nosso maior galardão é que o nosso nome possa estar escrito no livro da vida do Cordeiro Santo. Esse é o nosso maior galardão. Mas os dons espirituais que Deus nos dá, a partir do momento que nós o aceitamos, nós precisamos buscar. Aleluia, glória a Deus. Qual o dom que Deus te deu esta noite? Foi o dom de profetizar? Profetize. Qual foi o dom que Deus te deu esta noite? Foi o dom de interceder pelas famílias, pela nação, pela cidade, pelo bairro. Interceda. Qual foi o dom que Deus te deu esta noite? Foi o dom de cura. Ore, acredite, coloque a mão na enfermidade e ela vai ser curada. Porque o poder não está na minha mão, o poder não está na minha mente, o poder está no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Cordeiro Santo de Deus. E aonde está uma igreja reunida, tem que haver manifestação do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Glória. Aonde a igreja está reunida, o Espírito Santo de Deus ele está trabalhando no meu lar, trabalhando na tua família, trabalhando na tua vida financeira, trabalhando na tua vida física, trabalhando na tua saúde. Aleluia. Onde nós estamos reunidos aqui esta noite, Deus ele está trabalhando no meu e no teu lar. Nós precisamos entender que no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, estavam todos reunidos em um mesmo lugar e de repente desce o Espírito Santo. E aqueles homens, eles começaram a falar em outras línguas. E ali estavam reunidos em Jerusalém pessoas de várias províncias, várias línguas, nações. E aqueles homens cheios do Espírito Santo de Deus começaram a falar, e aquelas pessoas começaram a entender, e eles também não começaram a entender nada, como esses homens galileus,
como essas pessoas que não estudaram, eles falam fluentemente as nossas línguas. Só que os sacerdotes e os próprios judeus não estavam entendendo o que aqueles homens estavam falando. Eles falaram: esses homens estão embriagados. Sabe por que eles falaram que estão embriagados? Porque o homem carnal jamais ele vai entender as coisas espirituais de Deus. O homem carnal ele vai te ver, vai te chamar de louco, mas louco é ele. Porque a loucura de Deus é sabedoria para este mundo. E a sabedoria desse mundo para Deus é loucura, não vale de nada. É assim mesmo, Jesus. Não vale um centavo, não nos leva a nada. Não existe filosofia bonita que seja maior que a sabedoria de Deus. Não existe a ciência e nenhuma tecnologia pode ser maior que o poder de Deus e a sabedoria que vem do alto. Glória a Deus. O homem ele busca a ciência, ele busca a tecnologia, mas ele vai perecer, ele vai para o pó da terra, porque foi decretado. Do pó viemos e para o pó voltaremos. O homem está procurando na ciência o poder da imortalidade. Glória a Deus. Mas a imortalidade que nos dá é Jesus Cristo. Glória a Deus. A vida eterna que nos dá é Jesus Cristo. Glória. O homem não tem poder para isso. Satanás ele oferece a esse mundo aí a riqueza, a ostentação, a prostituição, a orgia, a lascívia, a fornicação. E quando ele oferece isso ao homem, a facilidade também está oferecendo a morte, o inferno, a condenação, o lago de fogo. Mas Jesus Cristo ele nos deu vida e vida em abundância. Glória a Jesus. E o Espírito Santo ele nos dá a sabedoria e nos fortalece, porque a palavra de Deus nos fala que a nossa carne é fraca, mas o Espírito Santo de Deus ele está pronto e preparado. Glória a Deus. Glória a Deus. Nesta noite, dia 5 de agosto de 2026, nós estamos aqui reunidos e abrimos o livro, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Isso aconteceu, falando cronologicamente, há 2000 anos atrás, onde todos estavam reunidos e de repente o Espírito Santo de Deus, ele encheu esta casa, ele encheu aquela casa. E nós não somos diferentes daqueles irmãos que estavam ali crendo e esperaram reunidos. Mas o que nos falta hoje é fé para alcançar o que eles alcançaram. Glória a Deus. Porque nós não fomos chamados para fazer uma obra qualquer. Nós fomos chamados para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Para quando eu orar, a coisa acontecer. Para quando eu interceder, para quando eu orar, o demônio sair e se afastar daquela pessoa, daquele homem, daquele jovem. Para quando eu orar, essa enfermidade sair. Para quando eu orar, cadeias sejam quebradas, cordas sejam fechadas, trabalhos sejam desfeitos. Porque foi para isso que Deus nos chamou. Não nos chamou para ser meros crentes, para ser medíocres. Nos chamou para ser cheio do Espírito Santo de Deus. E onde há o Espírito Santo de Deus, o demônio tem que sair de retirada. O diabo não pode prevalecer, porque ele não pode prevalecer contra a igreja que não para, que está reunida. Glória a Deus. Nós não fomos chamados para ser covardes, fomos chamados para ser fortes, generais de guerra, para sermos cabeça e não caudas. Você tem que orar para que aquela entidade saia do seu lar, para que tudo que está te atrapalhando no mundo espiritual saia do seu lar, porque você foi revestida de poder do Espírito Santo de Deus. Eu creio assim, Jesus. Decrete nesta noite a falência do inimigo do seu lar. Decrete nesta noite que o inimigo ele não tem poder dentro do teu lar, ele não tem poder dentro da tua família, ele não tem poder dentro do teu corpo, ele não tem poder dentro da tua mente, porque quem manda e prevalece é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Quem manda no teu lar é o Espírito Santo de Deus. Quem manda na tua casa é o Espírito Santo de Deus. Por isso que nesta noite Deus ele nos chamou e te chamou aqui para te revestir do alto com o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E você vai sair, vai para o teu lar e vai decretar a falência do inimigo dentro do teu lar. Tu vai
Glória a Deus. Aleluia. Porque foi para isso que Ele nos chamou. Para ser homens e mulheres guerreiras de oração, de intercessão, de jejum, de consagração. Creia nesta noite que a tua oração, ela vale muito em seus efeitos. Glória a Deus. Quando orar, ore com fé. Nós precisamos aprender o poder da perseverança. Às vezes o ser humano, ele faz campanha, e às vezes ele quer fazer campanha de uma semana, quer fazer campanha às vezes de um mês. Por que você não faz campanha de um ano? É assim mesmo, Jesus. Faz campanha de um ano. Glória a Deus. Porque todo final de ano, estou vendo todo mundo dia 31, Deus, que esse ano 2026 seja um ano repleto de bênção. Mas quando quer fazer uma campanha de 2 dias. É assim mesmo, Quer fazer uma Jesus. campanha de 7 dias, faça campanha de um ano. Oh Deus que fala. Coloca esse propósito no teu coração, faz de um ano, É assim uma mesmo. campanha. É assim mesmo, Jesus. Faz de um ano um propósito, para ver se no final do ano ele não vai te honrar. Porque ele é Deus que te chama, ele prometeu, ele cumpre. Eu creio, Jesus. Porque o homem ele te cumpre uma coisa, mas ele te promete, mas ele não cumpre. Mas Deus, aquilo que ele te prometeu, ele vai cumprir. Mas ele precisa da tua parte, ver tua perseverança. Eu creio, Jesus. Glória a Deus. Senhor, está difícil para mim. Eu não estou conseguindo meus propósitos, objetivos, busca mais. Aquela viúva, ela estava na casa daquele juiz, que nem temia Deus, nem o homem. Mas de tanto ela importunar aquele juiz concedeu o seu pedido. Imagine Deus que nos ama. Imagine Deus que nos ama. Então nesta noite, já são 10:09, hoje tem Santa Ceia. Mas não é por muito falar que nós nos conversemos, porque todos nós aqui somos crentes, Glória a somos Deus. cristãos.